Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Nós ficamos uma semana aí sem conseguir gravar, tivemos alguns contratempos, mas hoje estamos aqui e essa semana nós pretendemos deixar um bônus por causa da nossa falha da semana que passou. Antes de tratar deste tema, seria muito importante você avaliar se você gostou dos temas passados. Desde o primeiro tema, desde o primeiro podcast, desde o primeiro episódio, nós estamos falando do poder que a palavra de Deus tem. Então você precisa avaliar se esta palavra escrita, ela realmente tem valor para você e se você crê nesta palavra. Eu já falei muito sobre isso, né? E eu acredito que hoje, tudo que eu vou falar, eu preciso usar a palavra, porque eu não vou conseguir fazer isso por mim mesma. Seria correto tratar os inimigos como eles merecem ser tratados? Todo o assunto de hoje vai ser para você refletir, vai ser para você pensar, vai ser para você colocar a sua cabecinha aí em movimento e entender que Jesus nos coloca sempre na contramão do mundo. Jesus muitas vezes não fala aquilo que nós gostaríamos de ouvir ou que a onda que nós estamos vivendo vai seguindo o seu percurso. Jesus sempre é aquele que vai na contramão. Por isso eu queria fazer algumas perguntas e desde agora eu queria que você começasse a refletir. O que você acha? Seria correto tratar os inimigos como eles merecem ser tratados? E quando eles sofrem? Deveríamos nos alegrar com isso? O que a Bíblia ensina sobre como devemos tratar os nossos inimigos? Este assunto é um assunto que eu digo sempre, comecei falando sobre isso, que somente Jesus tem autoridade para falar ao nosso coração sobre este assunto. Não é um assunto fácil. E é por isso que neste podcast a gente vai usar muito a Bíblia, porque não tem outra forma de eu tocar neste assunto se não for com a palavra de Deus em mãos. Portanto, eu te convido, corre aí, pega a sua Bíblia, abre seu aplicativo no smartphone, acesse uma Bíblia aí que estiver perto de você, né, para que a gente trate deste assunto tão complexo e delicado da forma correta, ok? Pode ser que muitas coisas que você vai ouvir aqui você não vai gostar. Mas a gente vai começar. Tá preparado? Tá preparada? Respira e vamos juntos. Quero que você me acompanhe em Lucas 6. Lucas, capítulo 6. E a gente vai ler a partir do verso 27. Diz o seguinte: Digo, porém, isso é Jesus falando, tá? Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem ao que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão?
Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Eu li Lucas 6, do verso 27 ao verso 36. Duras palavras, né? Mas é libertador. Eu costumo dizer que a verdade ela dói, mas ela dói apenas uma vez. Mas ela também nos liberta. Você pode estar aí querendo me perguntar, mas Patrícia, essa pessoa me fez muito mal. Ela me trouxe muito sofrimento. Eu adoeci, eu sofri, eu derramei lágrimas, eu perdi pessoas, eu fui traído, eu fui abandonado. Você não sabe do que você está falando. Realmente, do seu problema, realmente eu não sei. Com certeza eu não sei. Mas com quase meio século de vida, eu posso te garantir. Deus me curou de dores profundas que pessoas que amo e amei me causaram. Dores que muitas vezes, acredite, não achava que seria possível um dia me recuperar. Eu sei exatamente do que estou falando. E tenho certeza absoluta que você também sabe exatamente o que você está sentindo. Não menosprezo a tua dor por nada neste mundo, porque eu sei o quanto dói. Mas, como eu sempre digo, eu conheço Jesus, por experiências que eu vivi. Há alguns anos atrás, ao abrir a Bíblia pela manhã para fazer a minha meditação matinal, que eu já comentei com vocês aqui, que eu gosto de acordar de madrugada e ter esse encontro com Deus, após eu ter passado uma situação muito difícil com uma pessoa, e sabendo que essa pessoa estava passando um momento muito difícil, eu estava ali refletindo sobre ela estar passando, uma situação ruim, depois de ter me feito tanto mal. E aí, conversando com Deus, eu fui ler a minha Bíblia, fazer o meu momento devocional, e eu li algo muito forte naquela madrugada, que me marcou para a vida todinha, eu acho. E levo comigo como ensinamento de vida. E é por isso que eu quero deixar para você. Está em Provérbios 24, verso 17 a 18. E diz o seguinte: essa é forte. Quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade de você e desvie do inimigo a sua ira. Conhecendo a nossa natureza, Deus nos orienta a não nos alegrarmos com os problemas que os nossos inimigos enfrentam. E aí caiu a minha ficha naquela madrugada. Deus é Pai de todas as pessoas. Eu sei que quando a gente se sente ferido, ofendido ou magoado pela atitude de alguém, gostaríamos que Deus não amasse o nosso inimigo como nos ama. Fala a verdade aí dentro do seu coração. Mas eu aprendi naquela ocasião, assim que descobri esse versinho bíblico, que sim, Deus de fato ama a todos igualmente, por mais que isso doa em nós. E pense numa coisa. Nós ferimos o coração de Jesus quando tripudiamos sob a dor do outro. E neste caso, a Bíblia diz, como a gente acabou de ler, que Deus retira a sua ira daquela pessoa, a sua punição ou o seu ensinamento, Ele retira da vida daquela pessoa. Deus entende a sua dor. Entenda isso claramente. Deus entende a sua dor, aquela que foi causada por alguém que te faz mal.
Mas Deus também entende a dor do outro. E da mesma forma que Ele deseja que te respeitem, Ele espera que você faça o mesmo, inclusive se tratando dos seus inimigos. Percebe como Deus anda mesmo na contramão do mundo? Infelizmente, faz parte da natureza humana a gente se alegrar quando o inimigo passa por problemas. A gente pode tentar disfarçar essa satisfação maléfica por sua aflição. Dizemos sentir, na verdade, que a justiça está sendo feita, mas, na verdade, os nossos sentimentos interiores, eles são contrários ao exemplo e aos ensinos de Jesus. Seja honesto com você mesmo. Isso não é verdade? Eu sei que dói ouvir isso, mas eu e você precisamos nos libertar de sentimentos que nos fazem tão mal. Abra de novo a sua Bíblia aí em Romanos 12 e eu vou ler a partir do verso 17 até o verso 21. Olha só o que diz. Presta atenção. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar a Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus possuía uma incrível habilidade de surpreender as pessoas de forma muito positiva. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz em outras palavras que nosso inimigo, se tratado bem, presta atenção, se o nosso inimigo for tratado bem, ele terá vergonha do que fez conosco. Entendeu? Copiou? Pois é. Precisamos compreender o verdadeiro significado de amar os inimigos. Se a gente representasse o caráter de Cristo em nossa vida, haveria muito grande mudança nas pessoas que nos fazem mal. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas seriam convencidas da sua maldade e fariam a conversão deste caminho mal por causa das impressões que a gente causaria na vida delas. E aí, olha isso, por nossa recusa em nos ofendermos pelas más ações daquelas pessoas que nos fazem mal, a gente precisa demonstrar claramente que nós não somos controlados pelos instrumentos satânicos. Precisamos determinantemente, gente, com espírito de oração, trabalhar em prol de fortalecer o caráter de Jesus em nossa vida. Em todos os exemplos de provocação que as pessoas nos fazem, precisamos resistir ao mal e recusar fazer com elas o que elas fazem contra nós. Esta não é a nossa natureza. E a gente não quer se igualar ao caráter de maldade que as pessoas nos condicionam. Precisamos entender que não desejamos ser marionetes dos maus sentimentos que as pessoas forçosamente querem colocar dentro de nós. Deu para você entender isso? Eu sei que dói ouvir isso, mas se desejamos que as coisas funcionem em nossa vida, devemos representar diariamente o grande amor de Cristo, amando os nossos inimigos como Cristo os ama. Se a gente assim agir, demonstrando o amor de Jesus Cristo, fortes sentimentos de ódio serão subjugados
e o amor genuíno de Cristo será levado a muitos corações. É certo que nos custará alguma coisa fazer isso. Não é natural. Não é fácil. Eu confesso que não temos condições humanas para lidar com quem se opõe a nós, com quem nos trata mal ou fala mal de nós pelas costas. É por isso que dependemos do divino e é Ele que nos capacita. Mas, mais uma vez, eu queria te conduzir a um pensamento que Jesus colocou no meu coração. Ele me fez lembrar em todas as vezes que fui maltratada ou ferida por alguém, das vezes que Ele, estando aqui na terra, ensinando, pregando e cuidando com o amor das pessoas, foi perseguido. Eu e você não conseguimos ouvir pensamentos, mas pense nisso. Jesus conseguia ouvir os pensamentos. Jesus conseguia ver no olhar das pessoas e saber dos planos maléficos que os seus inimigos traçavam contra ele. E mesmo assim, Jesus não permitia que a sua postura mudasse em detrimento do sentimento dos outros por ele. O seu traidor estava ao seu lado e mesmo assim ele o amava. Quantas vezes Jesus estava falando do amor de Deus e percebia na multidão seus inimigos planejando machucá-lo e matá-lo? Quantas vezes ele poderia ter descido da cruz e nos deixado neste mundo mal à mercê de nós mesmos? Porque nós tivemos a coragem de colocá-lo ali na cruz. Porque não pense você que por não estarmos lá, naquele momento, naquele período, não fizemos isso com Jesus. Sim, nós fizemos. Porque a Bíblia diz que antes de o conhecermos, ele já nos amava e decidiu morrer pelos seus inimigos para que pudéssemos viver. E quando é que a gente se torna inimigo de Jesus? Quando nós não fazemos a sua vontade. E quando isso acontece? Praticamente 24 horas do nosso dia. Porque a gente ama fazer a nossa vontade e não a dele. Então, ele sai muito mais machucado do que nós. Então, o princípio é: nós, por causa do mal que existe dentro de cada um de nós, somos inimigos de Jesus. E mesmo assim, por amor, ele decidiu nos salvar para nos levar para viver ao seu lado. Ele decidiu nos salvar para que pudéssemos ter direito à vida eterna. Sim, cada vez que a gente pratica qualquer mal, a gente se torna inimigo de Jesus. E mesmo assim ele sofre, mas como ele nos ama demais, ele nos perdoa, nos abraça e nos aceita de volta. Em nenhum lugar da Bíblia diz que se alguém te fizer mal, você precisará andar de braços dados com essa pessoa. Não é isso que a Bíblia fala. As pessoas nos machucam, isso dói, a gente tem memória, Deus sabe disso, mas o que ele pede é que a gente não alimente algo que nos adoece e nos faz tão mal. O mal que as pessoas querem nos fazer, de alguma maneira este mal, elas tentam colocar dentro de nós. Não permita que o mal se aposse do seu coração. Se esforce para dar aos seus inimigos o que Jesus dá para você. Mesmo sem você merecer, todos os dias ele te dá amor incondicional. Precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com as nossas opiniões preconcebidas. A gente não pode querer que Jesus pense do jeito que a gente pensa. A gente tem um perfeito livro guia que é a palavra de Deus. E o Senhor nos falou a cada um de nós, seja quais forem as consequências, a gente deve receber a sua palavra no nosso coração e praticá-la na vida diária. De outro modo, a gente vai estar escolhendo nossa própria versão das coisas que devemos fazer. E faremos exatamente o oposto daquilo que Jesus espera que a gente faça ou que ele nos mandou fazer. Está na nossa mão, é a nossa decisão. Não somos de nós mesmos. Você tem que se lembrar disso. Para agirmos segundo nossa própria escolha, Jesus pagou com seu próprio sangue ao escolher morrer por cada um de nós. E como já mencionei nos outros episódios, se você não ouviu, corre lá e vai ouvir. Se a gente diz que a gente é cristão, ou seja,
Se a gente fala que a gente representa Cristo, nós somos escolhidos. Nós somos filhos e filhas de Deus. E a gente deve ser filhos obedientes, agindo de acordo com os princípios do caráter de Jesus, como nos foi revelado por Ele, enquanto Ele esteve aqui na Terra. Quando você pega os evangelhos, independente da religião que você tenha, você vê a personalidade de Jesus ali e ela é tão marcante que ela influencia nosso mundo no geral. Jesus disse: "Fazei bem aos que vos odeiam." Quanto podemos alcançar por seguir esta instrução? A gente jamais vai conseguir avaliar. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Não deixemos de lado muitas vezes as palavras de Jesus para a nossa vida. Isso não faz bem para a gente. A quantidade de mal que se pode evitar por seguir os princípios de Jesus para a nossa vida não é coisa pequena para a gente. Algumas vezes o coração de quem nos persegue se torna suscetível, olha isso, às impressões divinas. É sempre melhor esforçar-se por fazer toda a vontade de Deus como Ele tem especificado. E acredite, é Jesus que cuidará dos resultados. Se você estiver cercado de inimigos, busque a Jesus em oração, busque a Deus, recorra às preciosas instruções divinas de sua palavra, pois é através desses meios que o Espírito Santo vai impressionar o seu coração, concedendo-lhe muita sabedoria divina, a paz e a confiança que Deus estará sempre ao seu lado, te dando a vitória sobre estas questões. O assunto é fácil? Não é fácil. Você percebeu que eu não falei de perdão aqui? Porque perdão é outro episódio, é outro tema. Aqui nós estamos falando de trabalhar a nossa mente para não captar as coisas ruins que as pessoas colocam sobre nós, para não sentir o que as pessoas fazem por nós, que elas querem que a gente sinta de mal. A gente tem que ter um bloqueio espiritual e esse bloqueio é Jesus. Bloquear os nossos sentimentos ruins daquilo que as pessoas tentam colocar dentro de nós. Sobre o perdão nós vamos falar num próximo episódio e eu quero fazer uma oração com você. Bondoso Deus, Senhor Jesus, nosso Pai. Eu não conheço o coração de ninguém que está ouvindo este podcast, mas nós somos cercados às vezes por pessoas e situações que pessoas nos causam muita dor, muito sofrimento, muita raiva, muita fúria. Pessoas que às vezes despertam dentro de nós sentimentos que nós não gostaríamos de sentir. Mas neste momento, Jesus, o que nós queremos te pedir é que o Senhor nos visite, nos abrace e nos ajude a trabalhar este sentimento da melhor forma possível, para que a gente possa se descontaminar deste mal dentro do nosso coração. Perdoa os nossos pecados, venha estar conosco, continue ao nosso lado e nos ensine como amar, como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo podcast. Um forte abraço. Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Espero que esta mensagem, ao chegar até você, possa encher o seu mundo de paz. Que você, ao ouvir cada palavra aqui, ao refletir, você sinta que Jesus está aí sentado ao seu lado te abraçando. Algumas pessoas estão sempre com medo e envolvidas por dificuldades. Cada dia essas pessoas são cercadas de evidências do amor de Deus e elas desfrutam das riquezas da providência divina, mas elas nunca estão atentas às bênçãos presentes. Talvez essas palavras que eu vou falar hoje sirva para você. São pessoas que têm a mente voltada continuamente para as coisas desagradáveis que temem que possa lhes acontecer. Talvez
até haja na nossa vida algumas dificuldades. Às vezes dificuldades, inclusive pequenas. Mas determinadas pessoas, mesmo com dificuldades pequenas, não se permitem ver coisas na sua vida das quais ela deveria ser grata. As dificuldades que a gente encontra no caminho da gente, em vez de levar-nos até Deus, sabe o que ela faz? Ela nos faz ir ao contrário disso. Deus é a nossa única fonte de auxílio. Mas sabe o que a gente faz? Na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora da aflição, a gente se separa de Deus, porque as nossas dificuldades provocam em nós o quê? Inquietação e reclamação. Alguns estudos promovem alguns medos que o ser humano como um todo tem no fundo da alma. Medo da velhice, medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, olha os tempos que nós estamos vivendo, e medo da morte. E quando a gente fala de medo da morte, quando a gente vai ler sobre essas pesquisas, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o medo da morte as pessoas têm porque ele está relacionado ao purgatório, ao inferno, ao fim de todas as coisas. O medo da morte também está relacionado a crenças religiosas equivocadas, dizendo que as pessoas estão indo para lugares desconhecidos. O medo da morte, inclusive, nos faz questionar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, qual o propósito da gente estar aqui, para onde a gente está indo e o que a gente vai enfrentar lá, seja lá onde for. Talvez você já tenha se perguntado sobre estas coisas. Gente, é importante que a gente saiba que o medo, ele é uma emoção comum. E o medo, ele é sentido por todas as pessoas, em diferentes momentos da vida, qualquer ocasião. A inteligência emocional, quando estudam sobre isso, diz que a gente tem 2 tipos de medo. E eu queria colocar aqui para você. Um é o medo real. É o medo que nos protege dos perigos, tá? E o outro é o medo irreal. É o medo que é criado pela nossa mente e impede que a gente explore todo o potencial daquele medo para a gente descobrir se ele é real ou se ele é irreal. Eu conheço algumas pessoas que ao longo da vida elas foram paralisadas pelo medo e elas deixaram de viver vidas muito mais interessantes porque estavam sempre questionando quase que insistentemente tudo que poderia vir a ser. Então imagina assim, se desse tudo errado, como é que ia ser? Às vezes aquele caminho que ela estava escolhendo era um caminho bom, cheio de altruísmo, cheio de vida, mas a pessoa não conseguia sair do lugar. E eu às vezes confesso para vocês que eu fico meio aturdida diante de situações como essa, que a pessoa tanto fala, tanto sonha, tanto projeta, mas na hora de fazer mesmo ela não faz. Eu não sou melhor que ninguém e eu às vezes também me sinto muito frustrada, porque eu ainda tenho sonhos, projetos, desejos e por vezes o medo me paralisa também. Eu me sinto com raiva, não sei como você se sente, mas eu me sinto confusa, me sinto decepcionada comigo mesma quando o medo consegue ser mais forte do que eu. Mas eu também, nesta vida, de muitos anos de vida, já vi pessoas no lado oposto, pessoas traçando caminhos perigosíssimos, você já deve ter visto isso, e sem medo algum das consequências. Inclusive, ela carrega com ela pessoas inocentes dentro das decisões que ela toma. Porque a falta de cuidado em algumas situações da vida, em escolher de forma incorreta as suas decisões, né? Ela atinge pessoas inocentes. Tem gente que não tem medo de nada e essa falta de cuidado acaba atingindo muita gente. O medo, ele surge de um estado de ansiedade. Vocês sabiam disso? Eu gostei de descobrir isso.
E quando ele se manifesta, o nosso organismo se prepara para uma possível reação. Então, no nosso organismo, há liberação de determinados hormônios que causam aceleração dos batimentos cardíacos, resseca os nossos lábios, contrai os nossos músculos involuntariamente. Isso é muito legal da gente descobrir, porque a gente começa a detectar algumas reações que a gente tem aí ao longo da nossa vida. Rodrigo Fonseca, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele afirma em um de seus artigos que o primeiro medo sentido por um ser humano ocorre quando a pessoa ainda está na barriga da mãe. Você sabia disso? E ele fala assim que um dos mais fortes sentimentos do ser humano é o medo da rejeição. A possibilidade de não atender ou superar a expectativa das pessoas dispara o nosso maior medo. Qual é? O de ser rejeitado ou criticado. E esse processo, ele tem origem na nossa gestação. Olha que incrível! É cientificamente comprovado que os sentimentos, pensamentos e emoções dos nossos pais, eles são transferidos para o bebê durante a gestação. E assim, o que acontece? A gente compreende que muitos medos manifestados na fase adulta, olha só, podem ter sido gerados ainda no útero materno, afirma Rodrigo. Além do medo da rejeição, gente, todos os outros medos sentidos pela mãe durante a gravidez são passados para o bebê. Você sabia disso? O medo de não dar conta da responsabilidade, a preocupação com o próprio corpo, com a saúde do bebê, o medo de desestabilizar a relação com o marido, isso é um medo verdadeiro. O medo da nova rotina, o medo do parto. E o bebê, olha que interessante, ele não tem a capacidade de compreender os significados desses medos e ele acaba registrando a emoção como se fosse dele próprio. Olha como é o nosso corpo humano, olha como é a natureza humana, né? Os medos reais, eles estão associados a situações que oferecem riscos reais. Por exemplo, ao saltar de paraquedas, fazer uma escalada, andar de avião ou estar na estrada, a gente tem o medo o quê? De se machucar ou morrer. Caso algum desavisado venha na nossa direção, perca o controle de algo que você não tem como parar e esses pensamentos que vêm na nossa cabeça. Outro medo que pode acontecer, por exemplo, durante uma crise financeira global ou uma pandemia, por exemplo, da qual nós estamos vivendo, que atinge várias áreas da vida do ser humano, a gente tem medo, por exemplo, de perder os nossos bens, ser demitido, ficar doente. E aí tem outro medo assim que ultimamente ele tem estado bastante em pauta, é o medo de vazar algo, por exemplo, nas redes sociais e a gente ficar marcado para sempre, ou até mesmo numa reunião da empresa, alguém expor a opinião pessoal sobre determinado assunto delicado e ficar exposto. A gente tem medo disso, né? Esses medos são agentes protetores. Você sabia disso? E eles não geram insegurança. Eles não são capazes de interferir no sentimento da nossa capacidade individual. E eles são reais, eles são concretos e eles realmente mostram para a gente o risco oferecido no nosso dia a dia. São justamente esses medos que fazem a gente pensar antes de agir, não é? Da gente tomar uma decisão ou de fazer uma escolha errada. Se as pessoas, no geral, né, eu quero dizer, não sentissem medo, elas não viveriam por muito tempo. Porque sem essa emoção, a gente faria qualquer coisa sem pensar duas vezes. Andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, a gente ficaria lado a lado de animais ferozes, a gente pularia de prédios, por exemplo, né? Para pensar. Outro pensamento que o Dr. Rodrigo Fonseca coloca é que o medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes da gente fazer algo e também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir.
Pois é. Olha quanta coisa a gente aprendeu. Mas eu também queria falar agora dos medos emocionais. Os medos emocionais, eles dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais. Como, por exemplo, medo de fracassar, medo de se frustrar, de ser rejeitado, de ser criticado ou de ser abandonado. Um exemplo de situação na qual o medo emocional atua pode ser encontrado em pessoas que se sentem insatisfeitas em seus relacionamentos amorosos, por exemplo, um casal de namorado. Você está ali numa roda de churrasco, tem vários amigos ali de casal e você percebe que você tem um amigo ali, uma amiga que estão juntos, mas parece que está faltando alguma coisa. Normalmente, estes casos acontecem porque são pessoas que insistem em relações que já não trazem mais felicidade. Mas elas estão ali por quê? Porque elas sentem medo da solidão. Então, elas vão ficando. Os medos emocionais, por exemplo, eles despertam a insegurança na gente. E geralmente, ele está relacionado a um sentimento de incapacidade. Olha, presta atenção, não é só incapacidade, inferioridade e pior, não merecimento. Esse tipo de medo ele é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, desistir de sonhos e afastar pessoas importantes. Bom, Satanás, ele tenta governar pelo medo. No livro O Grande Conflito, página 591, diz o seguinte: Deus nunca força a nossa vontade ou a nossa consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio e seduzir pessoas que ele não conseguiria de outra forma é constranger pela crueldade, e seja ela qual você imaginar agora. Uma humilhação, alguém te tratar com arrogância, alguém te tratar com orgulho, alguém desprezar os seus sentimentos. E aí, por meio do medo ou da força, ele procura conduzir a consciência das pessoas e conseguir para si honras e homenagem. Tá bom para você? Pois é. Se a gente der vazão, gente, a nossas dúvidas e temores, ou procurarmos tentar entender tudo que não podemos compreender claramente, antes da gente ter fé, os nossos medos e ansiedades só aumentarão e se complicarão. Mas, se a gente chegar a Deus convencidos de nossa dependência, do jeitinho que a gente é, com humildade, com confiança, com fé, e a gente fizer conhecido a Deus todas as nossas necessidades, tendo a certeza que o conhecimento de Deus sobre nós é infinito e Ele está governando todas as coisas a nosso redor, né? Segundo a sua vontade, por meio da sua palavra, Deus ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Você conseguiu entender tudo isso? Você precisa entender isso. Você não tem que correr atrás de coisas que você não compreende, você tem que correr atrás daquilo que você entende. Pela oração sincera, a gente é colocado em ligação com a mente do infinito, que é Deus. Apesar de no mesmo momento a gente não ter nenhuma evidência, presta atenção que eu vou repetir essa partezinha aqui porque eu acho importante. Apesar da gente não conseguir, no momento que precisamos de Deus, ter a evidência visível de que Jesus está nos olhando nos olhos, está inclinado para falar com a gente com puro amor, a gente precisa sentir que Deus está com a gente. Ele está cuidando da gente. A gente pode não sentir o contato visível, mas a gente pode ter a certeza que a mão de Deus está sobre nós com muito amor e com muita ternura. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai quando ele esteve aqui na terra, e quantas vezes Jesus se colocava sozinho
escondido, ele e Deus passando a madrugada inteira juntos. Assim nós devemos repousar no cuidado do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a gente precisa guardar isso no coração. Assim como Jesus, pela fé, descansava em Deus, a gente também precisa descansar o nosso coração em Deus. Pense uma coisa, se os discípulos eles tivessem confiado em Jesus, eles teriam permanecido calmos no pior momento que eles viveram, logo que Jesus foi preso. O temor e o medo, no tempo do perigo, quando Jesus precisou deixá-los, após ser levado naquela noite tenebrosa para o sinédrio, para ele ser morto, mostra para a gente que a incredulidade daqueles homens foi algo marcante para eles. Eles se sentiram abandonados, com medo, apavorados. Em seu esforço, para eles salvarem a si mesmo, eles esqueceram de Jesus. E foi apenas quando completamente desesperados, eles se lembraram de Jesus. E aí Jesus pôde socorrê-los. Vou te contar uma curiosidade. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu já mencionei para você em outros episódios que para a gente ter fé é preciso ter intimidade. É a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. Não é as palavras altruístas das pessoas nos dizendo que tudo vai dar certo. E se a gente tem intimidade, a gente só precisa descansar em Deus. E a gente só vai conseguir ter fé quando a nossa intimidade estiver voltada para a palavra de Deus, porque é assim que a gente o conhece. Não temos que ficar buscando compreender o significado das experiências aflitivas que vêm sobre a gente, gente. Muitas vezes a gente fica o tempo todo pensando por quê. Esqueça isso. Muitas pessoas possuem pouca fé justamente por isso. Elas estão continuamente com medo e tomam emprestada aflições de toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação que aparece traz sobre elas o quê? Medo. São pessoas, e você pode se encaixar neste exemplo, que estão dia a dia cercados das provas do amor de Deus, das bondades da sua providência, mas não se apercebem destas bênçãos, porque estão constantemente com o quê? Medo. Preste atenção. As dificuldades que encontram no caminho, ao invés de conduzir estas pessoas para Deus, separam as pessoas de Deus, porque elas se permitem despertar em desassossego e queixas do coração. O tempo todo estão com o coração apertado, batendo forte o coração, estão ofegantes, pensando nos medos que estão tomando conta da sua vida. Querido, querida, Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar. Aí onde você está, em seu bem-estar. E os seus medos e suas queixas ofendem uma pessoa que eu já disse para vocês que eu amo muito, que é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que Jesus deixou aqui nesta terra para cuidar de você. Não é porque você não vê, não é porque você não sente que Deus não te ouve. Você deve confiar nas promessas de Deus. Quando você se aproxima de Deus com fé, você deve crer que toda petição que você faz penetra no coração de Jesus Cristo. Quando a gente pede a bênção de Deus, a gente deve crer que as receberemos e agradecer a Deus porque já a recebemos sem ver. Eu sempre penso isso. Eu começo a agradecer a Deus por algo que eu nem recebi ainda. A gente tem que sair para os deveres do nosso dia a dia, certos de uma coisa, gente. A bênção de Deus virá sobre nós quando dela a gente necessitar.
a bênção de Deus virá sobre nós. Quando a gente aprende isso, a gente sabe com certeza que as nossas orações são atendidas. Eu já falei sobre isso em outro episódio. Pessoas que acham que a oração não passa do teto. Vai lá e dá uma maratonada, ouve os episódios anteriores para você entender um pouquinho sobre isso. Deus sempre fará por você, muito mais abundantemente, segundo as riquezas da sua glória. Diz na Bíblia, Efésios 3, de 16 a 20. Unicamente, presta atenção, unicamente, a percepção da presença de Deus pode banir qualquer medo. Unicamente você terá certeza que Deus está ali, mesmo que você esteja preocupado com alguma coisa. Fixe a sua memória numa promessa que está em Salmo 34:7. O anjo do Senhor, essa promessa, ela já me ajudou infinitas vezes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu quero deixar claro aqui o seguinte: Jesus não nos engana. Jesus não diz pra gente, olha, não tenha medo, sua estrada aqui é livre de perigos ou surpresas, vai ser tudo um arco-íris lindo e maravilhoso e um mundo cor-de-rosa. Jesus não fala isso pra gente. Jesus, ele sabe que aqui embaixo há provas, tribulações, perigos e Jesus sempre é sincero com a gente. A oração em favor dos discípulos, quando Jesus esteve aqui, e por nós, inclusive, naquele momento, quando a gente nem existia, foi em João 17, verso 5. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse também em João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é o segredo? Queria deixar aqui para você. Olha para fora de você. Olhe para Jesus pelos olhos da fé. Como é que a gente faz isso? Ensinei nos episódios anteriores. A gente faz isso como? De joelhos. Dificuldades e sugestões ruins serão apresentadas por Satanás toda vez à nossa mente e a todo instante, para que desta forma a gente vai enfraquecendo a nossa fé e vai desanimando. Desta forma, Satanás consegue tirar o nosso ânimo, nosso otimismo, nossa vontade de viver. Satanás, ele tem múltiplas tentações que nos invadem a mente aos montes, uma após outra. Pensamentos horríveis, ideias ruins. Você não precisa me dizer isso. Eu sei. Mas aprenda com a maturidade que a gente precisa ter a presença de Deus na nossa vida. A gente precisa estudar de perto as nossas emoções para não permitir aos sentimentos negativos dar espaço a um mau hóspede da dúvida, ao mau hóspede do medo. Para a gente, né, para você, para mim, para a gente não se emaranhar nas perplexidades da vida. Eu gosto dessa palavra, mas ela é difícil, né? Perplexidades da vida. Para a gente não ficar desesperado, para a gente não ficar se perguntando o que eu vou fazer com estes pensamentos terríveis que tiram minha paz, me enche de medo. Vou te deixar aqui um conselho. Expulsa essas coisas da sua mente, olhando e contemplando a Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Abrindo a sua palavra, colocando um hino na nossa mente, colocando a gente de joelhos para conversar com Ele. É assim que a gente expulsa essas coisas. Olha, gente, eu aprendi uma lição neste quase meio século de vida. Não vai ficar exaltando sentimentos ruins, falando neles, tendo até uma certa adoração em supervalorizar os medos e temores. Eu vivo falando isso para as pessoas. Tudo que sai dos nossos sentimentos, que seja bom, que seja mal, que seja triste, animador, a gente tem que desconfiar. Porque a gente, como eu posso dizer isso de uma forma fácil? A gente trai a gente constantemente. A gente precisa vencer o temor pela confiança em Jesus. Jesus hoje, ele está te fazendo um convite a ir ter com ele.
porque Ele quer tirar dos seus ombros cansados a carga pesada do medo, colocando sobre você o jugo dele, que é leve, que é suave, e o seu fardo. Né? Ele nos ama, Ele quer que a gente pense como Ele, seja como Ele. As dúvidas crescem quando a gente começa a dialogar sobre elas. E quanto mais a gente fala sobre dúvidas, mais difícil é vencê-las. É seguro a gente largar todo o suporte terrestre e tomar a mão de Jesus que nos levanta. Jesus recupera as nossas forças e tira do nosso coração todo o medo. Eu queria que você refletisse sobre este podcast e, se você precisar ouvi-lo, ouça novamente. Ele fez com que eu estudasse 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu também tenho a necessidade de tirar do meu coração o medo. Jesus quer fazer isso por nós. Jesus quer fazer isso por você, aí onde você está. Não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza absoluta. Deus está interessado em aliviar o teu coração e te trazer paz. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui juntos. Não conheço essas pessoas, mas eu sei que esta oração pode atingir a sua vida, a sua casa, o seu local onde ela está agora neste momento. Pai, o Senhor é o Deus que dá a paz que excede todo e qualquer entendimento do nosso coração e da nossa mente. Por isso eu te peço que visite essa pessoa onde quer que ela esteja agora e a abrace com força e lhe dê a certeza absoluta de que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor e que este medo que está tomando o seu coração vai se esvair e que o Senhor vai tomar conta e posse da sua vida para que ela possa renovar as suas forças e continuar as batalhas da vida confiando em Ti. Dê forças, Pai, a todos nós de Te buscar em espírito e em verdade, abrir a nossa Bíblia, aprender da Tua palavra, firmar a nossa força em cada palavrinha lida ali, a cada dia meditar em Ti para que os medos do nosso coração vão embora. E a gente confie que o Senhor está conduzindo cada detalhe da nossa vida. Tem misericórdia de nós, cuida da gente, fala com a gente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você desejar falar comigo, passe um e-mail, me chame no Instagram. Minha rede social no Instagram é @patriciar de rato MDS. Patrícia RMDS, tá? No Instagram. E você pode me passar um e-mail também. pm.segundachance@gmail.com.br. .com só, desculpe. Ele não é BR, tá bom? Eu espero por você e a gente vai se falando por aqui. Uma semana abençoada para você.